7 pensamentos estoicos que vão destravar sua vida nos próximos 30 dias. O 6º, pra mim, é o melhor de todos e essa é a parte 2. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média número 226. Acertou. Acertei, o maior e melhor podcast de produtividade do Brasil. Eu sou Jerônimo Temer, eu sou coach, especialista em produtividade, liderança, pós-graduado em neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos. E essa é a segunda parte de um podcast que explodiu, a galera amou, que é o podcast sobre os 7 pensamentos estoicos que vão destravar a sua vida em 30 dias. Obviamente, desde que você coloque em prática, né, Five? E você, só para te lembrar, você tem 3 regras aqui. A primeira delas, se você se interessa por esse tema, já curte desde agora e depois você tem o direito de descurtir. Ih, foi uma merda esse podcast. Aí você descurte, mas já curte desde agora. Age, né? Age, Five. Age. Segunda coisa, tudo que você ouvir na sua cabeça, né? Ouvir no seu ouvido, né? Tudo que você ouvir, que fizer sentido pra você, uma frase que te impacte, descreve aqui, porque a gente sempre pega as frases que mais se destacaram. E o terceiro elemento eu falo mais pra frente um pouquinho, não é agora. Os Five são meio econômicos com esse negócio da frase, sabia? Então, Eles estão achando que, cara, esperar melhor, vai chegar um boleto se escrever demais. Não isso. chega, é Five. de graça. Vai colocando, é de graça. Na primeira parte do podcast, Five, a gente cobriu o que é estoicismo. Eu não vou fazer um resumo do primeiro podcast. É porque é a parte 2, então quem chegou na parte 2 não viu a 1, é importante voltar e assistir. Volta lá e assiste um. Mas basicamente, vou só botar na página do livro, né? Igual a gente quando tá lendo o livro, deixa eu achar a página que eu parei, né? A gente parou na seguinte página. O estoicismo é uma filosofia milenar, vem de 400 anos antes de Cristo, só pra gente ter uma ideia, de Zenão de Sítio. E os 3 nomes mais relevantes do estoicismo são Epíteto, que é o que eu sou fã, nasceu escravo e morreu livre. Foi o cara que os ensinamentos desse escravo guiaram Marco Aurélio, que é o segundo nome, imperador de Roma. Foi imperador de Roma e Marco Aurélio se bebeu da fonte de Epíteto. E Sêneca, eu não sou fã de Sêneca porque a história conta, eu não vivi, mas conta que ele era meio um político, meio articulador, e eu não sou muito fã de pessoas articuladoras, e eu sou mais fã do escravo do que do articulador. Então, um cara que muito bebido no poder, que tinha necessidade de poder, mas traz baitas ensinamentos pra gente. Os 4 primeiros já são surreais, que estão no outro. Jerônimo, eu preciso parar o podcast e ouvir o outro? Não, você pode ouvir esse aqui porque ele é autossuficiente. Depois você volta e ouve os 4 primeiros lá no outro. Então vamos começar. Então a gente está aqui para falar dos pensamentos estoicos. E se você me perguntasse assim, Jerônimo, por que eu deveria ouvir esse podcast até o final? Simplesmente porque o estoicismo ele é completamente atual para os nossos dramas da vida atual. Jerônimo, parece que ele foi escrito mês passado, parece que é o filósofo mais contemporâneo que tem, Epíteto, Sêneca, parece super atual, né? Ele traz, cara, o estoicismo, ele traz forças para as aflições dos dias vividos, né? É isso. Nos dias de hoje, é muito contemporâneo, é impressionante como ele traz conduta, direção e força. É isso. E pra gente entender os 3 pensamentos que eu trouxe hoje, que na verdade é o 5º, o 6º e o 7º, eu preciso ter um conceito prévio pra gente entender esses 3. O estoicismo, ele tem uma linha lógica principal, que é você focar naquilo que tá no seu comando. Na verdade, ele fala de controle, mas naquilo que eu acredito, né, quem já é Five das antigas aqui, talvez já tenha me ouvido falar, que para mim quem está no controle de tudo é Deus. Deus controla o vento, Deus controla o tempo, seja através de literais controles, seja através de leis que ele criou da natureza, mas Deus está no controle, mas quem está no comando do barco sou eu. Eu não consigo controlar o vento, não consigo controlar a maré, mas consigo comandar o timão do meu barco, as velas do meu barco. Então, eu não gosto da ideia de que focar no que está no meu controle, porque nada está no meu controle, mas focar sim naquilo que está no meu comando. E aí isso é muito legal, porque a gente traz vários aprendizados. Isso ainda não é um pensamento, isso é uma ideia principal para a gente cair nos pensamentos. Então isso é muito legal. Às vezes a pessoa fala assim, o que adianta eu me esforçar se o meu chefe não me der um aumento ou uma promoção? Então, se o chefe não te dá um aumento ou uma promoção, está fora da sua zona de comando. E tudo que está fora da sua zona de comando te traz aflição, sofrimento e dor.
Então entenda uma coisa, e se meu marido me largar? Se minha mulher me largar? Isso está fora da sua zona de comando. O que está na sua zona de comando é ser o melhor colaborador da empresa, o melhor empresário que tem, a melhor empresária que tem, seu melhor marido que tem, né? Na minha cabeça eu não posso comandar se a Paty vai continuar apaixonada por mim, mas eu posso comandar seu melhor marido que ela tem na vida dela e que se um dia ela me largar, ela vai fazer a maior merda da vida dela. Louca. Completamente louca. Então, por isso, é isso que eu posso focar. E quando eu foco no que está no meu comando, o que vem? Paz, autossuficiência, autocontrole, autocomando. Então, quando eu foco naquilo que está no meu comando, é simples. Então, por exemplo, a pessoa tem uma doença grave. Não está no controle dela se ela vai morrer ou não, mas o que está no comando, nem no controle nem no comando, mas o que está no comando dela é ser o melhor paciente possível para poder passar pelo tratamento, cuidar da mentalidade, cuidar do corpo, cuidar da alimentação. Isso está no comando dela. Rapaz, eu lembro de uma cena que me marcou muito do filme Em Busca da Felicidade. Que o Chris Gardner... Sim, que era representado pelo Will Smith. Que ele fez de tudo. A gente está lá nesse momento, lá próximo ao final do filme. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler, eu acho que todo mundo assistiu. Se você não assistir, sinto muito. Tampa o ouvido um pouquinho. E aí ele tá lá, cara, ele já fez de tudo naquele momento. Ele já deu de tudo, ele já perdeu a casa, ele já morou no abrigo com o filho... Ele não tinha luz. Já dormiu no banheiro de metrô, né? Ele não tinha luz e ele estudava com a luzinha da janela que tinha para ele estudar aquele negócio. Ele não tomava água suficiente para não ter que parar para fazer xixi muitas vezes, para ele conseguir ligar mais que todo mundo, para conseguir a tal da vaga no estágio onde ele queria, que ia impulsionar e mudar a vida dele. Ele fez de tudo. Aí tem uma hora que ele tá no banheiro, ele tá lavando a mão e ele tá bem assim, cara, ele... já muito, nem sei a palavra, né? Mas esgotado, no limite. Ele fez de tudo. E aí entra um cara da empresa, um dos primeiros que ele tentou falar, e fala assim, Chris, belo trabalho você fez, viu? Queria que você soubesse que você fez um belo trabalho. E eu sinto que ele recebeu aquilo ali, é claro, mas era uma mera opinião. Porque ele sabia que ele tinha feito muito além de um belo trabalho. Ele tinha feito o trabalho que ninguém faria. E quando você está no comando, claro que ele foi numa situação extrema, mas quando você está no comando de fazer tudo nesse nível, a opinião, até o elogio dos outros é uma mera opinião. Porque você sabe do fato de tudo que você fez. Aquilo, ele recebe, se você rever essa cena com esse olhar, você vai ver que ele não abre um baita sorriso, tipo, nossa, você achou que eu fiz? Ele sabe que ele fez. Sabe? É isso. E aí, Five, se você não colocou nenhuma frase até agora, nenhuma chamou tua atenção, essa tem que ter chamado, porque eu vou até fazer um highlight nela. O reconhecimento dos outros é uma mera opinião. Olha que loucura. E tem pessoas que passam a vida esperando a mera opinião dos outros, esperando o reconhecimento dos outros, quando na verdade tem que focar no seu jogo. E aí isso... Quando você tá na sua zona de comando. Isso, aí claramente. A opinião dos outros, o elogio dos outros é uma mera opinião. Era uma mera opinião. Porque quando não, tudo que você espera tá no externo. Tá, a promoção que o chefe vai me dar, o reconhecimento que eu vou receber, olha que interessante, tá né? externo. Eu vi uma frase uma vez que dizia mais ou menos assim, não dê importância a críticas de pessoas que você não pediria opinião. Cara, é sensacional isso. Então, olha que interessante, né? Não dê importância à opinião de pessoas, a crítica de pessoas que você não pediria opinião. Cara, eu não ia pedir... Aí, vamos lá, gravei um vídeo. Aí vai um cara lá e fala assim, perdi 2 minutos da minha vida. Dói? Claro, eu sou um ser humano, eu vou dar importância a uma crítica de alguém que eu jamais pediria opinião. Fulano, você acha que esse vídeo ficou bom? Eu não pediria opinião para ele. Então a crítica dele tem pouquíssimo valor para mim. E a gente tem que aprender a ter pouquíssimo valor. É isso. Né? Isso é uma jornada, é Claro feito meditação. Né? A meditação você medita para você controlar ali, trazer diminuir o pensamento, o ruído, diminuir o ruído, né? Aquela coisa assim, o chiado do rádio da sua cabeça, né? E você trazer aquilo para uma calma. E você conseguir chegar nesse estágio onde você realmente, cara, eu não vou dar importância a esse comentário, a essa opinião, porque eu nem pediria. Também é um desenvolvimento feito meditação, porque a gente nasce todo mundo meio que se importando, né? É isso. E aí, nisso nos leva ao 5º pensamento estoico,
que é um pensamento de epíteto, de quem eu sou fã, aquele que nasceu escravo. Quando eu falo aquele que nasceu escravo, é para reconhecer o desafio de um cara nascer escravo há 2000 anos atrás e está sendo mencionado num podcast em 2025, né? Todo o mérito a ele. Muita sabedoria. E aí é engraçado, Five, que você precisa libertar sua mente, né? A gente fica preso na opinião de outras pessoas e as pessoas falam assim, mas o cara era escravo e todos os outros que eram escravos não têm mérito? Claro que tem, mas a gente tem que entender que ao elogiar epíteto, não estão criticando os outros escravos que não conseguiram se libertar. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é elogiar epíteto por ter nascido escravo. Cara, não tem jeito, ele não partiu do mesmo lugar que eu, né? Então é engraçado que eu nasci num prédio, a gente tem que entender duas coisas sobre isso na nossa vida. Uma vez eu vi uma profissional falando que meritocracia não existe. Queria até honrar o nome dela, né? Eu não concordo com a opinião dela, o que tá tudo bem, a gente pode discordar das pessoas, mas eu não lembro o nome. Era uma psicóloga, uma profissional dizendo que meritocracia não existe. Por que ela dizia isso? Porque cada pessoa parte de um lugar diferente. Cada um parte de um lugar diferente. E isso que ela falou, óbvio que não foi essa a intenção dela, mas isso é uma falácia. O que é uma falácia? É algo que tem uma premissa verdadeira, mas a conclusão é falsa. Né? Então, por exemplo, eu digo assim, Deus é amor. O amor é cego. São premissas, todo mundo tem como premissas verdadeiras. Deus é amor. Pô, cara, as pessoas reconhecem Deus como amor. O amor é cego. Stevie Wonder é cego. Logo, Stevie Wonder é Deus. Né? Então, isso é uma falácia. Claro que é uma metáfora de uma falácia, né? Uma caricatura de uma falácia, mas é uma falácia. Então, quando ela diz que não existe meritocracia porque nem todo mundo nasce do mesmo lugar, isso para mim é uma falácia, porque ela está certa, nem todo mundo Ninguém nasce no mesmo lugar? Ninguém parte no mesmo lugar. Então, por exemplo, eu parti de um prédio de 40 apartamentos por andar, onde havia prostituição, drogas e assaltos dentro do meu próprio prédio. Eu sou filho de datilógrafa com taxista e nasci naquele prédio. Eu não parto do mesmo lugar de uma pessoa que nasceu numa família. Eu ficava sozinho regularmente, desde muito pequenininho eu ficava sozinho, ou com babás, ou com pessoas da família, era deixado, minha mãe tinha que trabalhar com pessoas da família. Eu não parto do mesmo lugar que João e Carol partiram, nossos filhos hoje. Mas eu também não partia do mesmo lugar de amigos meus que moravam no mesmo prédio que eu, que eram negros, que a mãe era mãe solteira e empregada doméstica. Então, o meu amigo, que era negro, que a mãe era empregada doméstica, de mãe solteira, ele partia de um lugar ainda mais desafiador que o meu. Né? Então, é óbvio que a gente parte de lugares diferentes, mas a minha partida não me condena na minha chegada. E eu queria que você entendesse muito forte isso, Five. A minha partida não condena a minha chegada. Muito lindo então, isso. Eu preciso entender que... E quando eu começo um discurso vitimista de que meritocracia não existe, é quase o efeito contrário. É quase como se eu estivesse condenando as pessoas que nascem num lugar pior chegarem num lugar pior. Isso não é real. Eu conheço amigos meus que tinham uma condição muito melhor que a minha e que hoje estão muito piores em todos os aspectos, familiar, saúde, financeiro, profissional, do que eu tô. Existe de onde você veio, o que você faz com o que de onde você veio, né? Essa frase não dá nem certo, mas eu acho que deu pra entender. Não, inclusive você vai ver que esse é um dos maiores ensinamentos do pensamento estoico. E isso serve não só para trás, mas também para referências de quem parte mais na frente. Você vê assim, por exemplo, Maria Rita, filha de Elis Regina. Ela podia contar uma história, tipo assim, cara, que tinha um talentinho pra cantar, mas a expectativa, porque ela era filha de Elis Regina, né? Era tão alta que soterrava qualquer pequena iniciativa. Nascer filha de Elis Regina acaba virando, às vezes, uma interferência não recurso, completamente. Né? Imagina a pressão que uma pessoa que é filha de Elis Regina e resolve cantar. Sim. Imagina se o filho do Michael Jackson resolve fazer alguma coisa na linha a expectativa. É muito alto. O filho do Cristiano tenista, Ronaldo jogar futebol, o filho do... Cara, você... Beleza, tem o pai, tem o olhar do pai, tem todo o incentivo e tal, mas tem uma expectativa que pode neutralizar e soterrar a pessoa. A pessoa dizer, não consegui. Perfeito. Era muita pressão, muita expectativa. E ela é incrível, né? Maria Rita é incrível. No meu começo, já estava sendo julgada por ser filha de fulano, que eu já tinha que ser, sei lá, quem de melhor, né? Incrível. Então, isso serve, eu acho que para os dois lados. Incrível. E aí, só para terminar, eu não estou criticando a profissional que entende que meritocracia não existe. Eu estou trazendo uma segunda ideia sobre esse mesmo tema, dizendo que sim, meritocracia ela existe, porém ela não é
uniforme para todo mundo. Mas isso não destrói a meritocracia. A meritocracia, que traz a ideia de o meu mérito me leva até onde eu posso chegar, ela claramente existe, e tudo que nós temos hoje na nossa vida é porque a gente merece ou precisa. Então, se eu olho para minha vida, se eu tô barrigudo, olha para o que você comeu nos últimos 3 anos. Aí você vai saber se você merece estar barrigudo ou não. Ou talvez se você precisa, porque teve um problema de saúde, precisava passar por algo, né? Então você precisa ou merece. Tudo que você tem na vida é porque você precisa ou merece. Então a meritocracia, para mim, ela existe claramente, e é óbvio que ninguém parte do mesmo lugar. Agora, a largada não condena a sua chegada. A sua chegada vai depender daquilo que você vai falar. A largada não condena a sua chegada. Então depende. Então, Fábio, se você amou e a Paty também, por favor, quem sabe essa não vai ser a frase do podcast. E aí, chego no 5º pensamento estoico, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. A gente sabe que tudo aquilo que eu... E aí agora eu vou trazer um conceito do coaching criacional, que é a metodologia exclusiva nossa. Então o que a gente precisa entender? Que tudo aquilo que eu tenho na minha vida, o que eu tenho é desdobramento do que eu faço. Então se eu tenho barriga, é desdobramento do que eu comi, da falta de atividade física. Eu faço ou deixo de fazer. Da falta de atividade física, da comida. Se eu tiro notas baixas na faculdade ou na escola... É o que eu tenho. O que eu tenho? Uma nota baixa. O que eu fiz? Não estudei o necessário. Não prestei atenção na aula necessário. Ou o contrário, se eu tenho notas incríveis, eu estou com um corpo legal, com uma saúde incrível, o que eu tenho é desdobramento do que eu faço. Se eu tenho dívida, é desdobramento do que eu faço. Se eu tenho dinheiro guardado é desdobramento do que eu faço. Só que existe o terceiro elemento, que quase ninguém chega nele, que o que eu faço é desdobramento de quem eu sou. O que eu sou tem os meus hábitos, as minhas crenças, os comandos que eu tenho, as leis invisíveis que guiam a minha vida. Então, quem eu sou determina o que eu faço, que determina o que eu tenho. Né? É daqui que nasce a ideia do coaching criacional. Então, quando um aluno se forma com a gente, às vezes ele pergunta, por que o coaching que eu aprendo com vocês é o criacional? Porque ele parte da base do que eu sou, faço e tenho. Os coaches charlatão de internet, que infelizmente tem, eles querem mudar o ter. Você vai entender de uma vez por todas isso agora. Então, aquele cara charlatão de palco, ele vai querer mudar o que você tem. Você vai ter carro, você vai ter dinheiro, você vai ter... Ninguém muda no ter. O ter é um sonho, um desejo, mas ninguém muda no ter. O ter é uma consequência. É uma consequência do que eu faço. Aí o cara que é um coach tradicional, ele já evolui, já não promete ter, e ele trabalha no fazer. Vamos mudar seus hábitos, mudar aquilo que você faz, mudar as suas atitudes para você ter algo diferente. O coach criacional, ele volta também no ser. Então, eu entendo que eu tenho que mudar aquilo que eu acredito para que eu possa fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes. É isso que torna coach criacional. E dentro dessa lógica, o que isso tem a ver com epíteto? Tudo. Eu poderia quase... E essa frase que eu descobri depois de epíteto, já tinha criado o coach criacional, eu podia quase chamar de coach estoico, porque olha o que epíteto diz. Primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser. Não é o que você quer fazer, nem o que você quer ter. Primeiro, diga a você mesmo o que você quer ser. Depois, faça o que for necessário para se tornar isso. Olha que forte o pensamento estoico. Ele não diz, diga a si mesmo o que você quer ter. Não, ele não diz, diga a si mesmo o que você quer fazer. Não, ele diz, diga a si mesmo o que você quer se tornar, o que você quer ser, e depois faça o que for necessário. Então, eu sei o que eu quero e eu faço o que tem que ser feito. Né? Então, eu quero ter uma vida financeira melhor. Logo, eu preciso entender o que eu tenho que fazer e, a partir disso, o que eu tenho que ser para me tornar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala e que faço. Nisso, quando eu começo a repetir e praticar isso, eu me torno uma pessoa... A gente tem um podcast em que eu falo qual é o grande hábito que me fez rico, que me fez fazer o meu primeiro milhão, por exemplo, que não foi tomar banho gelado, não foi acordar às 5 da manhã, foi nada disso, né? E esse vale a pena ser ouvido, e ele tem a ver com falar e fazer. Então, o que Epíteto está dizendo no pensamento dele é, cara, quem você tem que ser para fazer o que você precisa fazer, para se tornar e ter o que você deseja ter. Então, decide o que você vai ser e faz o que tem que ser feito para se tornar essa pessoa. Incrível, incrível. E essa frase vem de Epíteto, né? Então, um exemplo disso, né? Por exemplo, a gente às vezes precisa de um novo comando na nossa vida. Porque às vezes a pessoa, ela é uma pessoa que não pratica o que ela fala. Ela está presa em leis invisíveis. Vou dar um exemplo. Eu diria o contrário. Me presta seu celular ali. Que, às vezes...
as pessoas praticam o que elas falam. Na grande hoje, né? maioria da mediocridade humana. Tanto que a massa vive uma vida que não alcança aquilo que deseja. Presa no próprio destino, Presa né? nesse próprio destino, né? Então imagina assim, ó, a pessoa vira e fala assim, ó, oi fulana, que saudade, mas não tem saudade. Pode descer que eu já tô pronta, mas não tá pronta. Pode vir que eu já tô aqui embaixo, mas nem começou a se arrumar. Tô chegando, não saiu nem de casa. Né? Então a pessoa, ela pratica ser uma pessoa que ela não é integral. O nome disso é integridade. Ela não é integral. Ela não tem integridade com a própria palavra dela. Ela não tem impecabilidade da palavra. O que é impecabilidade da palavra? É aquela pessoa que não peca com a sua palavra. Né? Jesus diz que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. O que passar disso vem do maligno. Olha a força dessa frase. Jesus diz, no cristianismo puro, olhando para o que Jesus diz e não o que os outros personagens bíblicos dizem. Ele já ensinou, né? Já ensinou que o seu sim seja sim. Jerônimo, você faz isso 100% das vezes? Claro que não. Jesus disse o destino, né? Aonde a gente deveria estar indo para ir. Mas quanto mais você começa a praticar que seu sim seja sim e que seu não seja não, mais perto de ser uma pessoa impecável com a palavra. Né? O cérebro é treinável. Completamente. Toda hora você fala isso, você mostra isso, né? Você pode treinar e ter hábitos diferentes e tudo diferente. Por que isso é tão grave? Por que isso é tão importante, eu diria, né? O treinar e fazer. Porque você está treinando o seu cérebro. E quando o seu cérebro é treinado, ele te ajuda. Começa a acontecer no piloto automático aquilo que você acostumou ele a fazer. Então, se você fala e você não faz, você treinou que você fala e não faz. Aí quando você disser que você, esse ano... Eu vou estudar, eu vou passar no concurso, eu vou montar um negócio, eu vou virar um coach profissional. Teu cérebro vai te ajudar? Não. Não, ele tá treinado a tipo, Ele vai só seguir o padrão no qual ele tá preso e você ainda vai chamar isso de destino. É igualzinho criança. Criança que os pais dizem assim, se você fizer isso, você vai passar um dia sem celular. E a criança sabe que se ela fizer, ela perde o celular, ela não vai fazer isso. Mas a criança que está treinada, que assim, se você fizer isso, você vai perder o celular um mês. Ela faz em 5 minutos a mesma coisa. Essa é uma história real, né? Eu estava na casa de uma pessoa da minha família e a pessoa da minha família vira pro filho e fala assim... Vou te deixar 30 dias sem videogame. Eu pego ela pelo braço e falo, não diz. Não fala 30 dias. Não fala que você não consegue cumprir. Você não vai cumprir 30 dias. Vai deixar 1 hora, 2, um dia, 2, no terceiro dia já deu videogame. É melhor falar 1 hora sem videogame, deixa, do que ficar 30 dias e deixar 2 dias sair no meio. Porque a criança sabe que não vou ficar. Não vai cumprir mesmo. É exatamente isso. Igual você treina uma criança e aí ela... continua desobedecendo, porque ela sabe que nada vai acontecer, o seu cérebro faz isso. Aí você diz que esse ano eu vou ganhar mais, esse ano... E o seu cérebro sabe que isso aí não vai acontecer, não vai você treinou ele errado. Vamos para 6º pensamento, que na verdade é o 2º de hoje, mas é o 6º dessa série, então, Pensamentos Estoicos. Só trazendo um resuminho, o que foi o 5º pensamento? Primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, faça o que for necessário para se tornar isso. Então, para você que já começou a entender que existe aquele coach charlatão, mas existe o coach levado a sério, com altas possibilidades de fazer diferença no mundo, na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor, e ter um trabalho que vai te dar uma renda extra, uma segunda fonte de renda, ou até uma transição de carreira, né? Se você quer saber mais sobre isso, chama Destrave o Coach que existe em você. O preço, ele é simbólico, é um investimento simbólico, é só para virar e falar assim, cara, eu não quero aqui curioso, vou trabalhar 2 dias inteiros com você. E lá é um treinamento que você vai sair de lá com conteúdo para já começar a fazer diferença na sua vida, da sua família. O link está na descrição, clica no link, se inscreve para o Destrave o Coach que existe em você. O próximo que vai ter, né? Se inscreve e... Só que assim, a cada lote é simbólico o preço no começo, mas ele vai ficando mais caro. Então, clica logo, se inscreve mais rápido para você não perder essa oportunidade. Vamos para o 6º pensamento agora? 6º pensamento. Qual que é o 6º pensamento? 6º pensamento, ele vem de Marco Aurélio. Esse eu falei para mim que é o disruptivo. E ele começou a mudar minha vida lá atrás. Tem mais de 10 anos. Eu não sabia que vinha do estoicismo. Então, eu acho legal que o Bruno Perini, um cara que eu admiro, né? Eu gosto muito do Bruno Perini. Uma hora a gente vai fazer um podcast ainda. Ou eu vou lá nos sócios, ou eles vão vir aqui, tenho certeza.
ele e a Malu. Mas falando do Bruno Perini agora, ele fala uma frase que é muito impactante pra mim. Ele disse assim, no primeiro momento eu falei assim, cara, acho que é um exagero, hoje eu concordo. Ele dizia assim, tudo o que a gente fala hoje já foi dito por algum grego na história da humanidade. Né? Já foi dito por alguém lá atrás, por um grego, por um pensador, por um filósofo grego principalmente. Né? Então, e eu acho que eu poderia ir mais além. Eu acho que tudo que a gente fala hoje, algum estoico ou Jesus já falou isso lá atrás. E quando eu comecei a praticar inteligência emocional, eu não conhecia essa frase de Marco Aurélio. Então, olha que interessante, né? Você já deve ter me ouvido falar isso, que eu falo para as pessoas assim, cara, quando você fala assim, fulano me irritou, você deveria ouvir uma buzina na tua cabeça assim, pé. Não é fulano que te irritou. A pergunta é, o que existe em mim que fez eu me irritar com fulano? Porque fulano, ele pode falar o que ele quiser, mas ele só vai te irritar se você permitir que ele te irrite. Ah, não, Jerônimo, porque você não conhece a fulano de tal. Eu sei, mas se a gente desenvolver a inteligência emocional a esse ponto, eu começo a entender, porque eu só consigo mudar aquilo que eu percebo em mim. Eu não consigo mudar fulana ou fulano, mas eu consigo mudar como eu reajo a fulana e a fulano. Isso eu consigo mudar, né? Então tem pessoas que se enlouquecem por conta de um comportamento de outra pessoa. Então imagina uma cena real, né, como se estivesse acontecendo, que eu estou dando uma palestra para 100 pessoas e eu falo algo muito forte. 15 pessoas levantam e vão embora. 15 pessoas levantam e aplaudem de pé. E 70 nem se mexe. O que mudou? Quem ouviu, né? Quem ouviu. O ouvido. O ouvido da pessoa, como ela interpretou aquilo, como ela reage àquilo que ela acabou de ouvir. Então, a frase de Marco Aurélio, ele diz assim, ó, se alguém pode me provocar, é porque eu dei permissão para que isso acontecesse. O que muito forte muito isso, forte. Né? E ele disse isso há 2000 anos atrás. Olha o nível de comando que a gente pode ter de evolução para ter esse nível de comando. E é claro que isso é uma jornada. É claro. É o destino. Ah, Jerônimo, né? isso não é fácil. Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Queria eu não conseguir dar poder a ninguém de me irritar. Mas isso. Eu ainda distribuo o poder às pessoas. Eu né? sou... É isso, crachá de profissional de irritação da Paty. Tem uma bela escada a subir ainda. Então, mas esse é o ponto que eu não consigo curar isso tentando resolver a outra pessoa. Porque no outro está fora da minha zona de comando. Então, por isso que tudo se conecta, né? Então, o outro está fora da minha zona de comando, mas como eu reajo ao que o outro fala, está dentro da minha zona de comando. Isso nada mais é do que inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Só para lembrar. Inteligência emocional não é você não ter emoções. É o contrário, a emoção, ela é instintiva, ela é animal. Se eu estou no mar nadando e eu vejo um tubarão, eu vou ter uma reação emocional àquele tubarão, né? Meu coração vai bater mais rápido, minha pressão arterial vai subir, eu vou ter uma visão de túnel para só olhar para o tubarão e não ter mais nenhuma distração. E depois eu descubro que aquele tubarão era um tronco de madeira. Só que eu já tive toda a reação emocional àquilo. Imagina isso no ambiente corporativo, por exemplo. A pessoa fala uma coisa numa reunião que te irrita profundamente. Eu tô lembrando do filme Divertidamente, né? Você vê aquele carinha vermelho e faz... Aí, de uma vez só. Tipo assim, você tem que aprender a deixar esse carinha no banco de reserva mais tempo, Mais tempo. Ou entender... O que é uma inteligência emocional? Inteligência emocional, basicamente, sou eu compreender quando a raiva está falando por mim. Inteligência emocional não é não ter raiva. Isso não é inteligência emocional, isso é não ter raiva. Ninguém precisa ter inteligência emocional quando algo não causa raiva a ela, né? Então, quando eu tenho raiva e a raiva fala por mim, eu não tenho inteligência emocional. Quando eu tenho raiva e começo a ter a percepção que eu estou com raiva e viro, por exemplo, para você, como você já me ouviu falar algumas vezes, mas ainda não quero falar contigo agora, que se eu falar contigo agora, não sou eu falando, é a minha raiva falando. Né? Eu tô com raiva agora, eu não quero falar agora. Né? Então, vou falar besteira se eu falar agora. Isso é inteligência emocional dizendo, em outras palavras, eu não quero que a raiva fale por mim. Eu posso até estar com raiva e falar com raiva, mas a raiva não pode se manifestar por mim. Né? E os antigos já diziam, nossos avós acertam, às vezes erram. Né? E uma coisa que eles acertavam é, tá com raiva? Conta até 10. Para você voltar, né? Por quê? Porque a raiva... Ser
sentar no banco e você voltar, né? A raiva tá muito mais para um fósforo do que para uma fogueira. Só que tem um problema. Se você deixa a raiva falar por você, é como se você pegasse aquele fósforo da raiva e jogasse na fogueira. Aí você pega a fogueira. Aí se eu falo pra você com raiva, você vai me responder com raiva. Porque a vida é quase um espelho de como eu me comporto, né? Então é a história da casa dos 1000 espelhos. Então quando eu acendo, aí virou. Mas se eu acendo o fósforo e espero 10 segundos, ele começa a apagar. Ele pode até estar quente ainda, mas ele já apagou. Então espera aquele fósforo e já apaga. E aí você fala. Five parecido comigo, que a fogueira é bem pertinho do fósforo. Acendeu, pega uma fogueira. Já pega na hora, né? É isso. Então acende o fósforo e fala assim, tô com raiva. Espero o fósforo ir apagando. Não, mas eu sou uma pessoa tranquila. Sim. Né? Só pra... O Five vai dizer, mas Paty, essa pessoa serena, tranquila. Eu sou uma pessoa tranquila. Cara, a Paty é uma pessoa incrível. Especialmente quando ela tá alimentada e bem dormida. Porque a Paty, quando tá com sono ou com fome, ela vira uma outra pessoa. É verdade. E essa outra pessoa não é tão tranquila. Essa outra pessoa precisa comer ou dormir. É isso, né? Tem hora que eu não preciso discutir com a Paty, eu preciso dar comida pra ela. Tem hora que eu não preciso discutir com a Paty, eu preciso botar ela pra dormir, né? Então, resumindo, é isso. Então, essa foi o 6º pensamento, que é o pensamento em que eu preciso me auto-observar. Eu preciso me libertar da ideia de que os outros me irritam. Uma pessoa com baixíssima inteligência emocional, tira a mão desse computador que eu não acabei ainda. Né? As pessoas com baixíssima inteligência emocional, elas vão sempre dizer assim, fulano me irrita, olha o que fulano faz, olha o que... Isso é basicamente um analfabetismo de inteligência emocional. O analfabeto em inteligência emocional, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, o que não é letrado em inteligência emocional, ele vai dizer o quê? Né? Tem pessoas que não são letradas, aspas, em matemática. Que eu vou perguntar, quanto é 8 vezes 5? Não conseguem fazer essa conta porque não foi aprendido. Né? E tem pessoas que não são, aspas, letradas em inteligência emocional. Então elas vão viver dizendo que a culpa é do outro. Né? E aí ela fica o quê? Presa no próprio destino, sendo comandada e condenada a viver aquela mesma vida porque ela está tentando mudar algo fora da zona de comando dela. Do mundo externo. Ela precisa de um novo comando para aquilo. Bom, como a gente está na sexta já, chegou o meu momento, né? Dos comentários. Cara, eu trouxe os comentários aqui. O primeiro é praticamente meu xará, o Patrick Teixeira. Ele falou aqui, ó, olá, Jerônimo e Paty. Patrick e Patrícia. Eu falei, será que é Patrício, né? Em Portugal tem os Patrícios. Ah, mas Patrick é muito pertinho, sabe, né? Uma vez quase xará. Uma moça de telemarketing me ligou e falou assim, seu Jerônimo? Eu falei, porra, não. Falou, ó, eu tô ligando aqui da empresa tal, papapá, que tava me oferecendo um serviço. Eu falei, não, obrigado, não quero contratar, tal, mas ó, o senhor nunca mais vai esquecer de mim, porque eu sou sua xará. Essa pessoa, não é possível, não pensei, tem deve como. ser o quê? Patrícia Jerônimo, né? Ela falou assim, eu me chamo Jerônima. Ô, meu lindo, eu amo seu nome. Eu acho realmente eu gosto do seu nome. Gosta? Sabia? Hoje, mas... né? Porque é um bebê, né? Ó o bebê. Mas eu não te conheci bebê, eu gostei. Quem que pode olhar pra um bebê e falar, olha que cara de Jerônimo? Nenhum bebê tem cara de Jerônimo. Tudo bem, um homem barbado, de barba branca, pode ter, mas um bebê... Jerônima, cara, quem que faz isso? Jerônima não fica bom nem pequeno, nem grande. Então, Jerônima, minhas condolências. Minhas condolências, não, pô. Eu diria assim, eu sei que é isso porque quando eu era criança, na minha infância, os meus amigos chamavam de Jerômino, porque não conseguiam falar Jerônimo. Toda criança fala Jerômino. Jerômino, né? Então não sabiam. E aí, na minha família, meu apelido era Nino. E eu lembro uma vez, não sei se já contei essa história aqui no podcast, eu tava caminhando com uma menina, ali num flerte, vamos dizer assim. Um flerte que não deu em nada, né? Afinal de contas, eu estava sendo guardado para minha mulher, Patrícia Araújo. E aí, o nome dela, Ana Paula. Não vamos falar sobrenome para manter isso. E a gente andando na praia, naquele negocinho, não sei se ia dar em nada, mas a minha expectativa era que desse. E ela vira para mim e fala assim, ô Nino, meu apelido, né? Seu nome não é Nino, né? Eu falei, não mesmo. Ela, e qual é o seu nome? Eu falei, Jerônimo. Aí ela falou, não, fala sério, qual que é seu nome? Ana Paula, muito obrigado. Então, Jerônima, desculpa, a Paty, infelizmente, fez a mesma coisa que a Ana Paula fez comigo, a vida dá voltas, né? E aí vamos voltar agora pro xará da Paty, Patrick.
É bom que a Ana Paula tava na praia, tava fácil cavar um buraco e sumir, né? Não é? Aí eu falei... Não, na verdade Patrick, eu falei, não, é isso mesmo. Vamos Volta ver pro se Patrick. Jerônimo para de atrapalhar os nossos comentários do Five aqui. Vamos lá, Patrick. Olá, Jerônimo e Paty. Sempre ouço o podcast no Spotify e só vim aqui para dizer que de tanto ouvir os podcasts, não precisei de 5 segundos para saber que o Jerônimo não estava em um dia bom. Esse foi o comentário de um podcast que a gente não estava bem. Me conhece já. Te conhece. Obrigado pelo compromisso de entregar o conteúdo independente disso. Certamente nos próximos as coisas já estarão melhores. Abraço e vamos. Cara, o Fábio é tão bonitinho, conhece, né? Vários falaram. Cara, em 5 segundos nem precisava falar, não sei o que, vários Tem coisas na assim. vida que elas têm que ser inegociáveis. Eu e a Paty temos um combinado. Gravar o podcast, ele é inegociável. Claro que ao longo de 4 anos gravando podcast, o episódio 200 Fumaça, já teve dia que a gente não... O inegociável não pode ser cumprido, somos humanos. Mas é inegociável. Mal a gente senta, aperta o botão, grava o podcast e manda pra vocês. Mas hoje estamos maravilhosamente bem. Não sei Jerônima, porque depois do que você falou, talvez ela não esteja tão bem. Jerônima não sei Ana Paula, depois que sabe que eu lembro da história até hoje, né? Você vê que foi um evento impactante na minha vida, né? Isso deve ter uns 35 anos e eu tô aqui lembrando de Ana Paula. É por isso que não dei nada, bem feito. Ó, o comentário aqui do Pizarro, ou da Pizarro. Acho que é hein, Pizarro. Chorando dos 15 e 40 minutos aos 17 minutos. Vi que o problema sou eu, em letra maiúscula, que ninguém me deve nada. A vida vai ser mudada não para mim, mas através de mim. Não é uma frase do podcast. Uau, incrível. Parabéns pela percepção. A gente traz o conteúdo, mas ele só vai entrar na portinha que se abrir, né? É como se eu dissesse assim, cara, a gente tem muita coisa para dar de presente, mas se a gente fosse Papai Noel, e não somos, né? Mas se a gente fosse, né? Eu trouxe um presente, mas a chaminé estava fechada, eu não pude deixar o presente, né? Então quem abre a chaminé, quem abre a porta, quem abre a caixinha dos correios para receber é você. Parabéns por abrir e se preparar para receber isso. Essa percepção é o primeiro passo para a transformação, né? Inquestionavelmente. Para mudar alguma coisa. Não, e ela falou, não é a frase do podcast, é um parágrafo. Sou CNC, fiz o WA, obrigado por me acordar para a vida, Jerônimo. E aqui o comentário do Bernard Lopes. Praticamente meu xará. Jerônimo, Bernard, Patrick, Patrícia, tudo muito parecido. Meu Deus. Olá, Paty, Jerônimo e todos os Fives. Me chamo Bernard Lopes, sou do Rio de Janeiro e toda semana escuto o podcast Sai da Média para me manter sempre conectado com técnicas de desenvolvimento pessoal. Mas não só isso, vejo que esse podcast, muito além de produtividade, para mim é um verdadeiro guia para crescimento pessoal, ajudando a melhorar em todas as áreas da vida. Eu dei uma resumida aqui no comentário do Bernard, que era realmente uma carta, mas eu li todo, mas trouxe um pedaço aqui para vocês. Incrível, Bernard. Quase meu xará. O que me fez gostar ainda mais desse podcast é o fato de eu trabalhar uma livraria. Mais do que nunca. Que incrível! Sei o quanto a leitura pode ser transformadora. Ela nos permite mergulhar nos aprendizados que jamais imaginaríamos ter. Adoro livros sobre desenvolvimento pessoal e estou sempre lendo e indicando, tanto para minha evolução quanto para ajudar outras pessoas. Observação, o seu livro, Jerônimo, é um dos meus preferidos e eu sempre indico. Uau, que massa, que né? massa. E vamos fazer uma brincadeira aqui com o Five, porque o Five é diferenciado, né? O Five, ele tende a ler mais do que a galera daí do mundo, Verdade. Né? Então, Five, você tá lendo o que no momento? Bota nos comentários pra mim qual livro você está lendo exatamente agora. E se não tá lendo nenhum, tá tudo bem, mas o que você quero, né? Eu estou lendo eu nunca leio um livro só, né? Essa é uma característica minha. Então, eu tô lendo O Poder do Agora em inglês, eu já li em português, tô lendo em inglês, e tô lendo A Janela de Overton. Essa, que foi o João Mena que me indicou, esse eu estou... Cara, eu abro o olho, eu pego ele, eu vou pra cama, eu pego ele, porque eu tenho o hábito de ler muito na cama, né? Então, como última coisa, pra desacelerar, ou de manhã, ou tomando café. Então, hoje, pra dormir, pra acordar, pra tomar café, é A Janela de Overton. Tá pegado nesse livro, né? Engolindo. Vou selecionar, então, os 5 comentários de Five aí no com próximo. Nome de livro. Com nome de livro. E a frase do podcast, você quer saber? Com certeza absoluta. Cara, eu escolhi a frase aqui que o Júlio Coura trouxe, que foi o Casal Lindo, curtida 898. Opa. Frase: você pode se aposentar do seu trabalho, mas não pode se aposentar da vida. Incrível isso. Isso é muito verdade. Isso. Você sempre fala isso, né? Isso é muito forte. Five das antigas, da época do Cainancito. Uau, esse é das antigas mesmo. Das antigas mesmo. A ação, ela cura. A inação, ela adoece. Então, as pessoas
pessoas precisam aprender de uma vez por todas que elas até podem se aposentar do trabalho, mas elas nunca podem se aposentar da sua vida. As pessoas não definham porque se aposentaram do trabalho, elas definham porque se aposentaram da sua vida. Continua vivendo, continua tendo sonhos, projetos, desejos, próximo passo, para onde eu vou agora. É isso que vai fazer você se manter vivo, com brilho no olho, querendo acordar amanhã para ter um dia lindo pela frente. E posso trazer a pergunta do Five? Qual é a pergunta do Five? Pergunta do Five da semana passada, inclusive. Eu vi o comentário da Five no outro podcast e falou: nossa, vocês responderam a minha pergunta, obrigada, me emocionei e tal. E a pergunta dessa semana é: o que podemos fazer quando temos um tempo limitado? Por exemplo, eu trabalho em uma livraria praticamente todos os dias, o que, aliás, adoro. As técnicas que o Jerônimo ensina sobre coaching têm sido fundamentais para mim, mas sinto que a falta de tempo está me limitando nesse objetivo. É o Bernard, né? É o Bernard, meu xará, praticamente. Pergunta do pai, mas é do Bernard. É do Bernard, porque ele fez a pergunta. Xará. Meu xará. Cara, olha só. Então, isso é uma pergunta que vale para todo mundo, né? Isso é uma pergunta que vale para todo mundo. A gente precisa entender que ao longo da nossa jornada, a gente tem uma característica de criar condenações indesejáveis para a nossa vida. A gente cria leis invisíveis na nossa cabeça que, se a gente continuar seguindo ela, vai trazer uma condenação indesejável. O que é uma condenação indesejável? É aquilo que você fala assim, cara, se eu continuar desse jeito, eu estou me condenando a quê? Então, por exemplo, você pega uma pessoa que está comendo muito, está 25 quilos acima do peso, e eu pergunto para ela como coach, se você continuar tendo exatamente esse comportamento, exatamente agindo dessa forma, você está se condenando a quê? E ela vai me responder, talvez ela diga nada, né? Ou talvez ela me diga, cara, eu estou me condenando a ter uma diabetes tipo 2, a ter uma esteatose hepática, a ter um problema cardíaco, um AVC, não conseguir correr com meu filho, enfim, encurtar minha vida. Eu tô me condenando a algo. Então, todas as leis invisíveis que a gente vai criando pra gente, como, por exemplo, eu não tenho tempo, ela nos traz uma condenação indesejável. E qual é a condenação indesejável quando eu falo pra mim mesmo que eu não tenho tempo? É a manutenção, é a condenação de permanecer preso no mesmo destino que eu tenho hoje. Porque se eu não tenho tempo para nada, eu vou só continuar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. O que é incrível se a tua vida está maravilhosa. Se ela não está, acreditar que você não tem tempo. Jerônimo, como que eu faço então? Você precisa de um novo comando. Não tem como, você precisa dar ao seu cérebro um novo comando para essa nova parte da vida dela. Então, qual o novo comando? Então, isso é individual. Um coach formado por mim é capacitado para trabalhar com a pessoa esse novo comando. Então, por exemplo, quando eu digo, então, vou te ajudar agora. Então, qual seria o novo comando? Você vai decidir, mas, por exemplo, você pode ter o seguinte novo comando. Cara, meio é muito melhor do que nada. Isso é um novo comando. Então, eu não tenho o mesmo tempo que todo mundo, mas está tudo bem, porque meio é melhor do que nada. Então, se eu fizer meio, é melhor do que nada. Então, as pessoas, às vezes, elas deixam de ir para academia porque não tem 1 hora para fazer uma série completa, mas tem 30 minutos. Meio é melhor do que nada. Isso é um novo comando, que aí traz uma nova lei e aí te salva daquela condenação indesejável. Então, e o outro que eu mais gosto, que para mim esse é um dos 4 existem 4 comandos principais na vida da pessoa. E esse é um dos 4 principais. Qual que é? Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Porque quando você faz o melhor que você pode com aquilo que você tem, você passa a ter algo ainda melhor. E vai poder fazer melhor ainda. E se você faz melhor ainda, você vai poder ter mais ainda. Então vamos pegar a época que eu odiava meu trabalho. Eu tinha um cargo de liderança, eu era chefe, eu trabalhava 40 horas por semana e mais as horas extras como chefe. Viajava muito, ia muito ao Rio de Janeiro, a Brasília, como chefe no meu setor lá que eu era. E aí eu começo a descobrir o coaching na minha vida. Mas eu quase não tinha horário para atender. E aí, qual era o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha? Eu atendia terças e quintas à noite, morto de cansado, a Paty ia me buscar no trabalho, depois de tudo atendia meus poucos clientes que eu podia atender, só que aqueles poucos clientes que era o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha, me deram uma oportunidade. Como eu comecei a fazer mais dinheiro através do coaching, eu pude devolver a chefia. Falo, cara, eu não posso mais... A chefia significava quase 30% do meu salário na época. Então, devolver 30% do meu salário era punk, né? E eu falei, cara, eu quero não mais ser chefe aqui. Estou devolvendo a minha chefia, fiz a transição, tudo direitinho, mas não vou ser mais chefe.
Agora, o melhor que eu podia já era melhor do que antes. Entenda, quando ele falou, vou entregar a chefia, ele ainda não saiu do emprego. Não saiu do emprego. O volume de trabalho que eu tinha. De viagens e tudo mais, diminuiu o salário também. E aí eu comecei a poder atender mais. Isso. E aí, finalmente, agora o melhor que eu podia era atender mais pessoas. Logo, o meu processo de coach aumentou, melhorou o preço, e aí eu pude finalmente largar meu emprego público para viver totalmente de coaching levado a sério, que é o que eu pratico hoje. Então, o que eu podia na época não é o que eu posso hoje. Então, mas quando eu pratico o novo comando de fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, eu cada vez vou poder mais. E logo vou poder ter mais ainda para praticar. Então, é um ciclo virtuoso. Ao invés de vicioso, ele é virtuoso. Ele te leva para cima. Então, Bernard, meu quase xará, cara... Cria um novo comando para a tua vida, para você se libertar dessa condenação indesejável. E aí, automaticamente, o que você vai fazer? Você vai criar esse novo comando para a sua vida. Meio é melhor do que nada. Faz o melhor que você pode com aquilo que eu tenho. Cara, hoje o melhor que eu posso fazer com aquilo que eu tenho é... Não sei. Você que vai dizer. Incrível. E esses foram os... Comentários do Five. Falta o último. Só falta agora o último pensamento. Chegamos no último pensamento. E é óbvio, adivinha de quem é o último pensamento? Epíteto. Epíteto. Alguns falam epicteto, né? Mas eu trouxe para trazer o mais próximo do que a gente fala na língua portuguesa. Se você falar epicteto, você não vai estar errado. Se você falar epíteto, você não vai estar errado, né? Então, eu acredito que o epíteto é a melhor maneira de a gente falar o nome dele. Mas escreve epiquecemudo-teto, epicteto. E é engraçado que essa última do epíteto, ele nos remonta a algo que é muito importante, que tudo na vida é neutro. Como assim, Jerônimo? Tudo na vida é neutro. Como assim, Jerônimo? Tudo na vida é neutro? Vamos voltar na história. Deu numa palestra. É uma história hipotética, mas ela representa a realidade. Que eu falo algo, 15 pessoas levantam e vão embora, revoltadíssimas. 15 pessoas me aplaudem de pé e 70 não se mexem. O que eu falei é neutro. Mas como a pessoa internalizou aquilo diante das leis invisíveis delas, diante dos eventos impactantes que elas tiveram na vida dela, diante das repetições silenciosas que criaram as crenças dela, né? Tudo isso faz com que ela ouça aquilo de um jeito diferente do que quem aplaudiu de pé. Ele ouve passando por todos os filtros customizados de cada pessoa. É como se cada um tivesse seus óculos e enxergasse o mundo através dos seus óculos. O mundo é neutro, mas cada um tem um óculos que foi criado com lentes de acordo com o que viveu. Com toda a história dela, através das leis invisíveis que ela criou para ela própria. E o que isso tem a ver? E você vê em quase todo o treinamento nosso. Quando a pessoa vai, por exemplo, no Comando à Revolução, que é um treinamento de 3 dias comigo. Cara, nesse treinamento de, 2.000 pessoas, sempre vão ter 5, 6, 7, 8 notas 0. O cara, de 0 a 10, a gente roda uma pesquisa no final, de 0 a 10, quanto você recomendaria esse treinamento para alguém? Tem umas 5 pessoas ali de 2.000 que dão 0. E tem 1.500 que dão 10. Aí você fala, não tem como, o evento é o mesmo. É o mesmo treinamento. O treinamento é idêntico, os dois assistiram o treinamento completo. Aí você vai olhar, será que um faltou? Não, os dois assistiram tudo. Só que um deu 0 e o outro deu 10. Então, entenda, né, a grande maioria da 10, né, sempre a gente chama zona de excelência, os nossos treinamentos estão na zona de excelência, nessa avaliação, né, chama NPS, né, Net Promote Score, que é um jeito de medir a qualidade do evento através de um método de Harvard, que é o mesmo que a gente usa. Né, a gente sempre está na zona de excelência, mas tem os 4, 5, 0 ali, 6 zeros. 0. Num treinamento que 95% deu 10, né, no mesmo treinamento. Então, o que Epíteto diz? Epíteto fala assim, o que te perturba não são os eventos, mas sua interpretação sobre eles. Absolutamente. Olha o poder disso. E como que é o nome disso? O que Epíteto está falando há 2.000 anos atrás e que eu trouxe para o mundo com nome? O mérito não é meu, eu só dei um nome. Né? Assim como Daniel Goleman, né? O Daniel Goleman fala sobre inteligência emocional, ele não criou a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela já existia, ele só deu um nome. Então, quando eu chamo de inteligência criacional, eu não estou criando a inteligência criacional. Eu estou batizando o que a humanidade já conhecia, só que sem ter um nome. O que é inteligência criacional? Inteligência é tudo aquilo que eu posso aprender e repetir. 2 mais 2.
4, né? Que bom, essa você acertou. Fiquei com medo de fazer um pouco mais complexa. Achei que você ia falar. 2 mais 2, 4. 4. É uma inteligência matemática. Você aprende e repete. Inteligência emocional, algo que eu posso aprender e repetir. Inteligência criacional, é algo que eu posso aprender e repetir. Com base nessa explicação de epíteto, por exemplo. O que te perturba não é o que acontece na sua vida, mas como você interpreta o que acontece na tua vida. Então, quando eu tenho uma inteligência criacional, eu passo a criar uma realidade melhor para mim. Dá um exemplo, Jerônimo. Eu levei um tiro na barriga num assalto. Eu tenho 2 formas de interpretar isso. Que azarado que eu sou, levar um tiro num banco onde só eu, foram 2 baleados, foi um tiroteio horrível no banco, só 2 baleados. Eu, na barriga, no meio das costelas, e um rapaz no pé. Que azarado, só 2 baleados, eu sou um dele e eu na barriga, o outro no pé. Ou eu posso dizer, caraca, olha que sorte, cara. Eu levei um tiro na barriga, pegou uma artéria gastroduodenal e eu tô aqui para contar a história. Amém. Amém. Né? Então, entenda que não são os fatos que me perturbam, mas a minha interpretação deles, porque tudo é neutro. Então, o que é neutro, eu preciso ter inteligência criacional para criar aquilo a meu favor. Vamos juntar tudo? Se eu não tenho inteligência criacional, eu permito que as leis invisíveis que eu criei na minha cabeça guiem a minha vida e eu ainda vou chamar isso de destino. Eu vou ficar preso nesse próprio destino que eu próprio estou criando para mim. Quando eu dou um novo comando para a minha vida, eu começo a ter a oportunidade de mudar a minha interpretação sobre os fatos. E eu posso fazer isso, inclusive, para o passado. Eu não posso mudar o fato do tiro que eu levei, mas eu posso mudar a interpretação sobre o tiro que eu levei. Que muda tudo. Que muda tudo. Muda tudo no presente e para o futuro. E muitas vezes a pessoa consegue mudar justamente por isso. Porque tem algo que afeta muito como ela viu algo na vida. E ela vem trazendo isso, ela não consegue mudar o futuro porque ela vem trazendo isso. E quando ela consegue mudar a forma como ela via aquilo, é uma verdadeira libertação. Completamente. É uma libertação e a pessoa consegue construir uma nova vida a partir dali, com um caderninho cheio de folhas que não estão escritas, né? E ela pode escrever, preencher uma nova história. E isso vem através de um novo comando que você pratica para a tua vida. Eu posso marcar check aqui, ó, gravar podcast, era uma das funções de hoje. Posso marcar aqui? Tá gravado? Pô, com certeza. Tá gravado? Esse foi o podcast número 226. Podcast Sai da Média. Eu vejo você por aí. Espero que você já tenha se inscrito pro treinamento desse Travel Coach que existe em você. Se não, a gente vai falar mais sobre inteligência criacional dentro do treinamento. Se não se inscreveu, clica aqui no link, se inscreve agora, é um preço simbólico para que eu tire os curiosos e trabalhe 2 dias inteiros com quem realmente quer trabalhar sobre isso. E quem chegou até o fim desse treinamento, escreve Destrave. Pronto, Destrave para eu saber que você chegou até o fim. E se você chegou até o fim, aproveita para se inscrever, coloca Destrave e lembra, não são os fatos que te perturbam, mas sim como você interpreta eles. Bora desenvolver essa inteligência criacional. Vem pro Destrave, o coach que existe em você, que a gente vai fazer isso lá dentro. Um abraço e... Vamos!